Então, vamos gravar aqui mais uma aula para os alunos do 9º ano. Dessa vez, vamos abordar aqui o gênero textual poema. Então, assim como a gente já viu vários outros gêneros textuais, como romance, conto, crônica, dessa vez a gente vai ver o poema. E eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem diferenciar um poema de um outro texto. Mas não custa a gente fazer revisão desse assunto sempre, né? Então aqui, ó, poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Então aqui, ó, é um texto literário. O que é poema? É um texto literário. E o que é um texto literário, na verdade? O texto literário, gente, é aquele que vai transmitir para vocês determinadas emoções, sentimentos, que vai fazer você, ao ler a leitura, imaginar um lugar, uma situação, ou seja, é um texto muito subjetivo. Diferente dos textos não literários, né? Os textos não literários é uma notícia de jornal, é uma bula de remédio, é uma receita de um bolo e tanto outros textos também que não são literários. Então, o poema, ele é um texto literário escrito em versos. Olha aqui. O que é que vai diferenciar o poema de uma prosa, por exemplo? É a estrutura, como ele é escrito. No caso, ele vai ser escrito em versos e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas formas de versos. Então, no poema, em todo poema não, desculpe. No poema vai ter métrica, vai ter estrofe, vai ter rimas, vai ter ritmo, vai ter poemas que vai ser composta apenas por uma estrofe. Outros poemas não terão rimas. Ritmo todos têm, a métrica também todos têm. Então, no poema, sempre há versos, tá certo? Sempre tem versos. Existe também alguns poemas que é formado, principalmente os poemas agora contemporâneos, nem todos têm verso, eles existem as outras formas de poesia, que não vem ao caso agora, mas que é bom vocês saberem disso. Então aqui, olha, esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Essa semana ainda eu vou gravar uma aula para vocês falando sobre esses tipos de versos aqui. O que é um verso regular, o que é um verso branco, o que é um verso livre. Também no livro de vocês está explicando esses tipos de versos aqui, que a gente vai depois estar indicando as páginas. Aí aqui continua. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas, que é isso daqui que a gente vai estar falando ainda essa semana, tá certo? Os diferentes tipos de rimas que um poema pode trazer. E aí aqui eu coloquei, antes de eu falar para você sobre o que é o eu lírico e eu poético, eu trouxe aqui um pequeno poema para vocês, conhecido por todos, por isso que eu trouxe esse. Então aqui eu tenho, ó, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Eu tenho o poema 2. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Cala a boca recalcada, não pedi sua opinião. Bem interessante, eu trouxe esses dois aqui. Esse daqui porque todos conhecem. Por mais que a gente queira negar que não conheça, mas a gente conhece esse poema aqui. É um que a gente chama de verso, né? Que na verdade é uma estrofe formada por 4 versos, no caso um poema. E esse daqui é o mesmo poema sendo parodiado, sendo escrito, tendo como base esse. Então, para que eu trouxe esses dois poemas aqui para vocês? A diferença? Porque muitas pessoas, muitos de nós, confundimos o que eu diria poesia e poema. Muitos não sabem fazer essa distinção entre poesia e poema. Então vejamos o seguinte: quando eu tenho um texto escrito, quando ele está escrito, que eu possa ver esse texto, que ele está como está, por exemplo, esses dois aqui,
Eu estou vendo essas poesias, eu estou vendo esse poema. Eu estou vendo tanto o poema 1 quanto o poema 2, tá certo? Quando eu enxergo, eu vejo a estrutura dele, como é que ele está organizado, eu vou chamar esse texto aqui de poema, certo? Isso aqui é um poema. Muitas pessoas chamam de poesia, mas na verdade o que eu vejo, o que está escrito é o poema, é a parte, digamos assim, literal da poesia. Então aqui, olha, esse poema ele é composto por quê? Por 4 versos. Um verso, a caneta não está prestando. Segundo verso, terceiro verso, quarto verso, que é uma quadra, né? A mesma coisa esse segundo poema. Primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso, quarto verso. Então aqui eu tenho o poema, que é a parte, digamos que essa parte escrita, e a poesia, que é que vem ser a poesia. E aí eu trouxe um conceito aqui para vocês sobre poesia. Então nós temos aqui, ó, poesia e poema. É bom que seja destacada a diferença entre poema e poesia. Apesar de serem tratadas por muitos como palavras sinônimas, o uso dos dois termos entre os estudiosos apresenta as seguintes diferenças. Então vejamos o seguinte: poesia é o caráter do que emociona, toca a sensibilidade, sugere emoções por meio de uma linguagem. Poema é uma obra em verso em que existe poesia, certo? Voltamos aqui de novo para a nossa poesia. Quando eu leio isso daqui, ó. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. O que vocês estão vendo aqui, como eu já falei, é o poema. É uma quadra, né? Por que é uma quadra? Porque é composta de 4 versos. Então, isso aqui é o poema, a parte que eu estou vendo. Então, quando eu tenho a lembrança, quando esse poema me remete a algumas lembranças do meu passado, quando eu leio, quando eu faço a declamação dele, eu vou lembrar de uma menininha de verdade, uma menininha pequenininha, pode ser nossa irmã, pode ser nossa sobrinha. Então, assim, ó, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Aí, menininha quando dorme, põe a mão no coração. É claro que vai nos remeter à ideia de uma menininha inocente, uma criança. Agora aqui, pro poema 2. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Cala a boca recalcada, não pedi sua opinião. Aqui também é um poema, certo? Uma quadra. Já nesse caso, a poesia que tem dentro desse poema 2 é diferente da poesia que tem dentro do poema 1. Ou seja, a poesia desse poema 2, ela é o quê? Traz um sentimento de raiva, de falta de empatia, de pessoas que têm uma certa rixa com a outra colega, né? Porque ou tomou um namorado, ou porque não gosta, alguma coisa do tipo. Então, esses dois aqui são poemas. No entanto, a poesia é o que você extrai, é o que você sente da leitura desse poema. Então, é como se a poesia fosse a interpretação que você faz desse poema. Enquanto nesse daqui eu tenho uma poesia voltada, um sentimento voltado para a criança, nesse daqui eu tenho uma poesia voltada mais para, como eu já falei, uma falta de empatia, alguma rixa que a pessoa tem com um colega ou uma colega. Então, poema é o que está aqui. Poesia é o que você vai interpretar, tirar desses dois conteúdos, tá certo? Dessas duas poesias. Por isso que diz o seguinte, ó. Poesia é o caráter do que emociona, toca a sensibilidade, sugere emoções por meio de uma linguagem, tá certo? Já o poema é a obra em verso em que existe poesia. Então, quando vocês forem para o ensino médio, onde vocês forem estudar na próxima escola, primeiro ano já vai ter essas diferenças. E aí é bom que você vai relembrar um pouco dessa aula, tá certo?
E outra coisa, gente, que eu queria que vocês atentassem para essa palavra. Eu lírico ou eu poético. Geralmente vocês encontram essa palavra aqui. Eu lírico, eu poético. E aí vocês ficam perguntando, eu lírico, o que é isso? O que é eu poético? Na verdade, esses dois termos são usados como sinônimo. Às vezes o autor prefere usar eu lírico, às vezes usa eu poético. Mas na verdade, esse eu lírico ou eu poético nada mais é do que a voz do narrador, a pessoa que está narrando. Se fosse dentro de um texto que não fosse literário, que não fosse esse poema, em vez de eu falar eu lírico, eu ia falar narrador. Dentro das poesias, dentro dos poemas, dentro da literatura, eu sempre vou falar eu lírico. Nos outros textos é falado narrador. Aqui eu falo eu lírico, não esqueça, porque às vezes a gente perde alguma questão em prova, quando vocês forem fazer, que vão fazer muitas de agora por diante, a gente perde porque não sabe o significado dessa palavra. Então, dentro da poesia, dentro da parte literária, eu uso eu lírico, eu poético. Dentro de outros textos, eu uso narrador, eu uso interlocutor, certo? Então, não esqueça dessa diferença. Continuamos aqui. Nós temos ainda, e aí eu coloquei até aqui uma observação, ó. É muito comum o emprego de palavras poesia e poema como sinônimas. Porém, poesia é algo imaterial. O poema é um gênero textual com características próprias. Então, vejamos aqui, ó. Quando ele diz que poesia e poema são palavras usadas como sinônimas, certo? São palavras sinônimas. No entanto, uma difere da outra na seguinte forma. Enquanto a poesia, como eu falei para vocês, é algo mais imaterial, é algo mais do sentimento, com relação a uma interpretação, o poema, certo? O poema é um gênero textual que tem suas características. E quais são as características de um poema? Ele vai ter rima, como já foi falado, ele vai ter verso, ele vai ter estrofe, tá certo? Vai ter várias características. Enquanto a poesia é apenas não, é a essência, digamos assim. É o que eu tiro, é a interpretação que eu faço do poema, certo? E aqui nossa última folha aqui para finalizar, né, essa aula. Eu até coloquei aqui como estrutura do texto poético, né? Mas a gente vai retomar essa aula aqui da estrutura do texto poético. É só que eu queria assim que vocês soubessem, atentassem para as seguintes palavras: verso, estrofe, rima, métrica ou medida. Então, isso daqui, quando eu falo nessas palavrinhas aqui, eu estou falando das características de um poema, tá certo? Das características de um poema. Dentro de um poema, eu vou ter o quê? Eu vou ter verso, tá certo? Eu tenho verso. Dentro de um poema, eu tenho verso. E aí, eu tenho aqui, novamente, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. Como eu já falei para vocês, aqui eu tenho primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. Então, aqui eu tenho 4 versos nesse poema, tá certo? Estrofe é um agrupamento de versos, ou seja, esse poema aqui, que é da cultura popular, ele é formado apenas por uma estrofe, também chamada de quadra, tá certo? Então, aqui, no poema, eu vou ter verso, no poema, eu vou ter estrofe, no poema, eu vou ter rima. Quais são, neste caso, esse poema aqui, ele tem rima? Porque existe o poema sem rima, mas esse, será que ele vai ter rima? Então, vamos ver aqui, o que é a rima? É o resultado de sons iguais ou semelhantes, ou seja, parecido entre as palavras, no meio ou no final dos versos. E aí, aqui eu tenho, ó, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. A palavra chão, certo? A palavra chão e a palavra coração, a palavra chão e a palavra coração, elas têm sons semelhantes. Ou seja, aqui, o segundo verso e o terceiro verso, eles estão rimando.
Então, eu tenho rima nessa poesia aqui, nesse poema. Eu tenho rima no segundo verso com o quarto verso. Então, aqui, o segundo e o quarto verso, eles rimam. Já no caso, nasce e dorme, eles não têm rima entre si. Ele vai ter rima chão e coração. Ainda tem a métrica, gente. A métrica ou medida é representada pelo número de sílabas em um verso. E ainda essa semana eu vou falar para vocês, eu vou dar uma aula para vocês sobre o que é a métrica ou a medida, sobre essa quantidade de sílabas que tem um verso, tá bom? Então não esqueçam que todo poema, ou 99% dos poemas, ele vai ter esses itens aqui em sua estrutura. Ele vai ter verso, vai ter estrofe, vai ter rima e vai ter métrica, tá bom? Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham entendido direito, peça novamente para me explicar, que eu faço um novo vídeo explicando mais uma vez sobre esse assunto.